Francisco Assis da Encarnação. É um nome conhecido. Eu pessoalmente não tinha grande informação até há bem pouco tempo, mas depois comecei naturalmente a conviver nas redes sociais consigo e comecei a perceber que o Francisco Assis tinha um passado fora do comum. É um homem que exerceu a cidadania ao longo da sua vida, que foi ativo pelos direitos e pelos grandes objetivos das populações e resolver problemas das populações, lutou por isso, esteve na primeira linha em várias situações. Politicamente é, se calhar, neste momento um pouco esquecido, porque também já lá vão muitos anos. De qualquer maneira, antes de entrarmos na parte política, eu gostaria que, para quem nos está a ver e também para mim, que desconheço, de perceber como é que este homem, Francisco Assis da Encarnação, passado, portanto, ainda jovem, chega a Fanhões. Antes disso, há um passado. Todos nós temos história, todos nós temos passado. E quem não tem história, quem não tem passado, não existe. Sem dúvida, sem dúvida. Francisco, como é que foi Sim, com todo o gosto. esses anos mais da sua juventude, mais brilhantes da sua juventude, que é sempre a nossa altura mais brilhante? Claro. Eu sou oriundo, como disse há momentos, sou oriundo da zona pombalina de Lisboa, mais precisamente Largo de São Paulo, ali próximo da zona do Mercado da Ribeira. E, portanto, tive a minha formação como indivíduo, derivou desse ambiente que vivi. Aquela azáfama do Mercado da Ribeira, da minha janela observava os movimentos diários do fornecimento dos vegetais que iam aqui exatamente desta zona para o Mercado da Ribeira, e curiosamente nessa época tudo era distribuído em carroças puxadas por animais, por cavalos. E portanto eu apercebia-me e deleitava-me a observar esse ambiente, que era de facto muito interessante. A chegada dos produtos da terra, exatamente aqui da zona de Loures, que iam descarregar no Mercado da Ribeira. E eu apercebia-me e deliciava-me, porque da minha janela era um local privilegiado para observar esse movimento. E vivi esse ambiente. Muito envolvido com a Igreja Católica, na época, porque onde eu vivia era mesmo em frente à igreja. Portanto, todos os miúdos, todos os jovens da minha idade, quer aderissem ou não àquela confissão religiosa, frequentavam a igreja. Era a catequese, depois fui escoteiro, explorador. Explorador é um dos grupos do escotismo, aos lobitos, depois aos exploradores e depois aos caminheiros. Eu fui explorador, normalmente usam o lenço verde, ainda se mantém hoje em dia. E frequentei esse ambiente. Até aos 20 anos, eu casei muito cedo, casei, tive uma breve passagem por outro local, mas vim a curto prazo para Fanhões, para a freguesia de Fanhões. Chega a Fanhões com que idade? Cerca de 22, 23 anos. Foi a idade com que eu vim, portanto, em 1970 para aqui residir. Sim, por volta de 1970, exatamente. Okay. Exatamente. Eu recordo-me quando foi o 25 de Abril, eu já estava aqui. Já estava aqui no 25 de Abril. Exatamente. Ou seja, aquela pergunta habitual, onde é que tu estavas no 25, no 25 de Abril? E no seu caso, estava em Fanhões. Ficou histórica, não é essa frase. Não, mas eu recordo-me das peripécias inerentes à Revolução, aquele ambiente que se vivia na época. Eu lembro-me perfeitamente, é um ponto de referência. Eu estava já em Fanhões, exatamente, em 1974, exatamente. Ok. E então, a partir de 75, o Francisco começa a se envolver muito profundamente, filiando-se inclusivamente no PSD de Sá Carneiro em 1975. Como é que é essa atração, que é geral, eu sei, não foi apenas o Francisco, mas muita gente sentiu no Francisco Sá Carneiro, também era Francisco. Era Francisco. Essa atração era uma voz
diferente, era uma mensagem diferente. E embora tivesse tido alguns problemas, inclusivamente com a companheira, e isso não é Sim, para esta conversa, mas com o pela SNU. Com o SNU. Mesmo na altura a sociedade portuguesa ainda não era tão aberta como é hoje. Sim, sim, sim. Francisco, como é que foi essa sua adesão à política e ao PSD de Sá Carneiro? Sim, sim. É uma indiscutível que no meu percurso político a porta de entrada, não diria até que foi o PSD, foi Francisco Sá Carneiro. Pois. A atração. A atração da personalidade Da figura, sim. e da postura em contraponto com outras figuras, nomes conhecidos, Vasco Gonçalves e Álvaro Cunhal e Mário Soares, sim, sim. De todos estes líderes partidários, com o devido respeito, por quem sentia simpatia por essas pessoas, por essas personalidades, mas efetivamente a personalidade que me seduziu foi o Francisco Sá Carneiro. Se ele tivesse fundado outro qualquer partido com outra sigla diferente, seria sempre a orientação que eu seguiria. Digamos que era o farol para iniciar o meu percurso. Na altura era muito jovem, evidentemente, e tinha talvez a fibra que já não tenho hoje, como é natural, é a lei da vida, não é? Mas eu, na altura, com 20 e poucos anos, julgo até que depois de definir que o caminho era aquele, Sá Carneiro naquela época era muito atacado, inclusivamente chegou-se a pôr em questão, eu lembro-me de ver em Lisboa pinturas pondo em causa até a honestidade do Sá Carneiro. Eu sabia que aquilo não correspondia à verdade e que era realmente uma difamação. Eu normalmente nestas coisas, na vida, seja em que circunstâncias for, eu torço pelo que está a ser atacado. E realmente isso funcionou, curiosamente, ao contrário de outras pessoas. O Sá Carneiro, Deus me livre e tal. Não, comigo foi ao contrário. O Sá Carneiro está a ser atacado, tenho conhecimentos que me permitem saber que é uma injustiça flagrante. Vou apoiar este homem, que ele precisa disso, para se defender destas acusações, mas inclusive com pinturas murais em Lisboa. Também andava nas pinchagens. Não. Eu observava as pinturas que fazia, escrevendo Sá Carneiro é isto e aquilo. Os ataques a Sá Carneiro. Exatamente. E, portanto, se o Sá Carneiro tivesse fundado o partido do Sá Carneiro, o senhor tinha sido do partido do Sá Carneiro. Sim, tinha. É a atração do homem mais chamasse, como se chamasse, até podia ser um partido socialista, porque não? Porque não sei se tem conhecimento, o António, que no início o Sá Carneiro preconizava até um caminho para o socialismo. É curioso. Claro que isto é muito vago, é a questão da E o PSD tentou pertencer à Internacional Socialista, onde estavam os partidos sociais-democratas, e por influência do Mário Soares, que tinha, o PSD não ficou na... Tinha outro historial, é verdade, a nível europeu, até porque esteve lá fora, e teve outro historial em termos de... Outras relações que lhe permitiriam... Ainda hoje as relações são muito importantes. Sem dúvida. Ainda hoje. Sem dúvida. De maneira que filiei-me do PSD, e fui realmente um ativista, inclusive com o Vítor Santos, que ainda é hoje em dia uma figura do PSD, talvez as menos recentes, digamos assim. Mas não o dizer as Vítor mais Santos idosas. já era daquela região de Bucelas? Onde... Sim, o Vítor Santos, não, o Vítor Santos residia em Santo Adão dos Cavaleiros. E comigo, e com o António Alberto, e com mais algumas pessoas, estivemos na base da fundação, inclusive, da sede do PSD de Loures. Portanto, quando o senhor chega à política pela mão ou pela voz do Sá Carneiro, pela influência do Sá Carneiro, não há as estruturas do PSD em Loures? Haveria, mas muito recentes, com meses... Muito incipientes. Muito incipientes. Havia realmente já uma figura de Loures, de facto, disponibilizou as instalações e já se começava realmente a frequentar aquela sede do PSD. E eu cheguei, já estava lá a sede, efetivamente, mas depois havia imensas coisas a fazer e a organizar. A boa verdade, na altura era PPD.
PPD. Depois, mais tarde, Mais tarde passou a PPD, sem PSD. dúvida, sem dúvida. Nessa altura era PPD, Exatamente. Partido Popular Democrático. Exatamente. Sim. Paz, pão. É. Povo e amizade. Exato. E esse percurso, claro, de entusiasmo de 75 até 79, foi um percurso em crescendo. Porque em 79, segundo as minhas notas, chega a presidente do PSD de Loures. Exatamente, exatamente. Pronto, fiz o meu trabalho de militante, a partir dessa altura já era um militante com responsabilidades. Muitas vezes estive na estrutura do PSD, o grupo que lidera é a Comissão Política, designa-se assim. E muitas vezes era o Vítor Santos o líder desse grupo, e eu era número 2. Tinha algum jeito para escrever e tal, e era o secretário, portanto, era o que fazia as atas, e ainda tenho algumas atas desses tempos. De maneira que, pronto, e fui fazendo o meu trabalho com as minhas limitações, mas as pessoas entenderam que em determinado momento eu estaria em condições de liderar esta lista. Então houve, numa determinadas eleições, sucedendo ao Vítor Santos, estive também dei o meu contributo enquanto presidente do PSD de Loures, com o Do apoio PPD. do PPD, aliás. Do PPD. Exatamente. Se hoje formos à sede do PSD, PPD, em Loures, se calhar está lá a sua fotografia. Não. Eu já lá estive. Eu confesso. digo em termos de histórico, essa história é preservada Sim, eu não pelo frequento. PSD. Eu já lá estive, mas por acaso não reparei. Por razões que iremos escalpelizar a seguir, eu já não frequento, mas tiveram a amabilidade de me convidar há tempos atrás, como amigos e companheiros das velhas lutas. Os homens têm realmente também esse lado, têm a parte humana, Claro. e não é pelo facto de divergirem de um objetivo que foi comum em determinada época que deixam de ter aquele relacionamento, e eu dou-me bem com as pessoas do PSD atualmente. E, portanto, estive lá e, confesso, não posso garantir, mas não me percebi de nenhuma evocação dos antigos líderes. Não. É que há partidos em que a história é um pouco esquecida. Eu sei que Sá Carneiro, de certeza que eu já lá vi a imagem, não sei se estão lá todos os antigos líderes da Conselhia, mas Sá Carneiro está lá, de certeza. Sá Carneiro está, isso eu vi. De qualquer forma, há aqui um percurso, como há pouco digo, de grande envolvimento da parte do Francisco Assis, e que chega à presidência do PSD a Loures, e depois, inclusivamente, quando vêm as eleições para o poder local, o Francisco Assis tem aqui uma posição na sua freguesia, já de então, de Fanhões. É eleito para... Sim. Como é que foi isso? Portanto, como elemento com responsabilidades no PSD concelhio, não podia descurar a minha ação como militante e como cidadão a nível do local onde eu residia, não é? Portanto, passei a partir daí imensas assembleias de freguesia que eu fui eleito. Confesso que eu não tenho de memória os anos exatos em que fui eleito, mas a partir desse momento comecei também a militar também na minha área residencial. Portanto, E fez normalmente 1976 e seguintes. e seguintes. Pronto, digamos, para facilitar, digamos que foi isso que aconteceu. Eu tenho dificuldade em dizer, foram quase todas. Houve realmente aí outras figuras do PSD, no princípio, que até eram tão ativistas como eu, nomeadamente o Sr. António Ferreira Cleto, de quem guardo uma memória realmente muito gratificante, e que realmente também comigo fizeram de facto essa ação militante em prol do PSD aqui na freguesia. Muitas vezes ele era o primeiro da lista, eu era o segundo, mas depois ele, como tinha as suas responsabilidades profissionais, não podia de facto dispensar muito tempo à causa, então entrava eu, ele era mais idoso que eu, como já disse, já está falecido, e portanto entrava eu na Assembleia de Freguesia.
mas estava sempre envolvido e era eu que fazia as caravanas. Na altura havia muito esse hábito Sim. as campanhas eram Correto. feitas com base em caravanas e um grande espetáculo e bandeiras e tal. Atualmente é tudo muito mais Mais arruadas. sóbrio. Agora é mais arruadas e menos Sim, caravanas. sim. Está um bocado diferente do que dos anos 70. Pois, em relação à minha candidatura à Câmara Municipal, pois eu incluí o grupo de candidatos, não era o primeiro, não me Em recordo 79, bem. estamos a falar em 79. 79, não é? exatamente. Não me recordo bem, não sei se foi quarto ou quinto, não sei. Não me recordo bem, mas sei que estive... Mas foi a primeira vez que foi fiz candidato à campanha. Câmara de Loures. Foi a primeira vez. Portanto, candidato à Câmara Municipal de Loures. E isso marcou, isso marca o apogeu, marca o topo digamos, da sua militância no PSD? Não, confesso que não. Eu confesso que não é esse o ponto mais importante do meu percurso, porque, pronto, é diferente. O PSD acho que meteu os dois primeiros, nessa época foram eleitos os dois primeiros, e eu já sabia que provavelmente não teria a honra de ser eleito mesmo efetivamente como para a Câmara. De maneira que era um pouco simbólico, não é? Portanto, não tinha já a noção de que não seria de facto algo concretizável. Tinha já essa noção. Mais tarde, sim, de facto tive mesmo um envolvimento. Há aqui depois um período, obviamente, com o seu envolvimento em Fanhões, na Junta de Freguesia, envolvimento no partido no sentido mais geral, e a sua militância sempre a subir, entretanto a idade também, com certeza, também a ir dando mais experiência e mais tarimba, chegamos a 1987 e é candidata à Assembleia da República. Sim. O que é que marcou essa altura para si e para o Sim. PPD aqui em Loures? Pronto, isso foi realmente algo inesquecível, porque, ao contrário do caso da candidatura à Câmara Municipal, eu tinha a noção que era histórica realmente a minha candidatura, e tendo feito campanha em Lisboa com figuras de facto de topo do PSD, isso realmente foi... Quem eram as figuras de topo nessa altura, lembra-se? Galvanizante. Bom, a lista era do Cavaco Silva, não é? Eu lembro de andar a fazer campanha com o Rui Machete, que é também uma Sim. figura de facto marcante, histórica. João Salgado, que entretanto foi uma pessoa até que se destacou e julgo que ainda está ligado à direção do Benfica. Mas portanto foi realmente, teve um sabor muito especial. Claro, escusado será dizer que não fui eleito, não é? Porque não cheguei a ser deputado propriamente. Claro. Fui candidato a deputado. Mas estar na lista, assim, mas estar na lista mesmo assim, olha que... e conviver com uma série de pessoas, porque isso depois obriga, entre aspas, a estar na campanha e a conviver com algumas figuras. Exatamente. E onde se ganham os tais conhecimentos. Exatamente. E as tais Não, relações. foi inesquecível, tanto que foi algo que me marcou, que eu ainda tenho lá em casa todas as comunicações e os cartõezinhos de livre de trânsito e tal, que usufruí nessa época, nessa qualidade de candidato a deputado. Foi realmente marcante. 87. Sim. Cavaco Silva, portanto. Cavaco Silva. Exato. Mas é já na maioria absoluta, não? Ou é na primeira? Não, ele obteve a maioria absoluta já nessa ocasião. Mas eu não fui eleito, confesso que já estava um bocado mais para baixo. Também era um bocado simbólico, não é? Portanto, era a representação de Loures, enfim, Nessa altura o PSD tinha quantas figuras? Nessa altura qual era o peso de... Loures na altura tinha Odivelas, não é? Sim, eu lembro-me que era eu e era... Sim, nessa altura era Odivelas ainda pertencia ao Conselho de Loures. Sim, mas tinha uma secção própria, não é? Nessa época havia a secção de Loures, havia a secção de Odivelas e havia a secção de Moscavide. Também havia 3 secções. Isso depois alterou-se, até os dias de hoje é totalmente diferente, mas eram as 3 secções que havia nessa altura. De Loures, que me lembro, fui eu e o Armando Militão. Armando Militão, que era nessa altura um jovem, penso que é uma pessoa que não está
Mas circula já nas redes envolvido. sociais. Mas é de facto era uma figura importante da JSD naquela época, e é verdade. E ele sim, eu penso que ele até chegou a ser deputado em substituição de outra pessoa, que entretanto saiu e ele entrou. Acho que momentaneamente ele chegou a estar na Assembleia da República, o que é realmente algo de facto que ele certamente não Há esquece aqui um mais. facto, porque estamos em Fanhões, obviamente que porventura acho que não situámos, mas estamos em Fanhões. Nós estamos a filmar nas instalações da Junta de Freguesia de Fanhões. É aqui que estamos a gravar esta entrevista e sempre que possível nós vamos referenciar Fanhões, porque é uma constante ao longo do percurso do Francisco Assis, a sua terra e a sua freguesia. E em 88 o Francisco Assis funda uma coisa que se calhar também na altura e se calhar ainda hoje seria inovadora, que funda o núcleo aqui na freguesia de Fanhões, funda o núcleo do PSD, do PPD. Sim, é Penso verdade. que nessa altura ainda estamos no PPD. 88? É. Nessa altura eu creio que já. Eu Já é. lembro-me de ter umas bandeiras à porta que já diziam PSD. Sim. PPD, PSD. Não é Ok. fácil estar a recordar o pormenor, mas Sim. até pelo a questão das bandeiras, porque se trata de uma. O António está a referir-se, com certeza, à fundação do núcleo Do núcleo, sim. do PSD de Fanhões, Sim. que, obviamente, dado o meu envolvimento fortíssimo a nível concelhio, ele tinha que se manifestar na ação e também na existência de estruturas mínimas. E então consegui realmente montar aqui o núcleo do PSD, que tinha o privilégio de dispor de instalações próprias, isto é, cedidas por um militante e amigo, infelizmente já falecido, o José Manuel Machado, enfim, que descansa em paz a sua memória, mas realmente foi um ativista também comigo aqui nestas lides, nomeadamente cedendo as instalações para aqui termos uma casa organizada onde fizéssemos as nossas assembleias, porque não era só o edifício, era também a vida política que se fazia aqui, com assembleias, com votações. E com muita juventude, que eu já tive acesso a alguma documentação. Sim, eu quis documento que o António ficasse documentado sobre essa minha página e da minha vida de militante. E realmente há fotografias ainda dessa época e tinha muita juventude a apoiar, não a mim, mas que eram da JSD e que faziam aqui realmente a sua vida de ativismo político e de grande apoio nas campanhas eleitorais, que foram realmente primordiais no sucesso que mais tarde vim a ter. Mas isso era, reforçando um pouco aquilo que eu disse há pouco e pedindo a sua confirmação, isso na altura era um bocado inovador. Aqui para Loures, haver um núcleo numa freguesia. Não, foi o primeiro núcleo de todo o concelho, o primeiro núcleo, ou seja, organização a nível de freguesia mesmo. Não havia mais nenhuma freguesia que pudesse dispor digamos, deste envolvimento de algum militante que fundasse realmente um núcleo. Nós fizemos realmente tínhamos um jornalinho, tínhamos de facto a porta aberta todos os dias, a juventude frequentava as instalações da sede do PSD, que era aqui, por sinal, bem perto, aqui no Largo Linda a Pastora, chamava-se na altura Largo de Linda a Pastora. Já não existe, entretanto, infelizmente foi demolido o edifício, foi construído outro edifício para os proprietários, mas ainda esteve uns anos a funcionar e as pessoas recordam realmente esse momento. E estão cá ainda as pessoas que eram jovens da época e que agora alguns já serão avós, não é? E que estiveram comigo realmente e frequentaram. Com bandeira à porta, com tudo, tal e qual, como se tivesse uma dimensão concelhia, tal e qual. Sim, exatamente. Sim. Com reuniões e, sobretudo, a parte política. Tinha as instalações e tinha a parte política, de vivência política, com assembleias, com votações. Com debates. Com colocar as questões, com comunicados, que eram votados,
toda a estrutura tal e qual como a nível de um conselho. É verdade, isso tenho a honra de ter construído, digamos, essa situação, e não era só as instalações, mas tínhamos o privilégio de adicionar termos disponível realmente um local onde pudéssemos, de facto, onde fosse facilitada a execução de uma atividade política. de um ideário político, portanto, que era o social-democrata. Em 89, o Francisco Assis chega à Assembleia Municipal. Como é que é isto? Estamos a falar em estruturas de poder local, umas políticas, outras de poder local representativo, como a Junta de Freguesia. Como é que é este salto para a Assembleia Municipal? Qual foi, a esta distância, qual foi aquilo que mais o impressionou, mais o marcou, quando teve estes 2 mandatos, presumo, como representante, como deputado da Assembleia Municipal? Exato. Foram 8 anos de vivência daquela atmosfera das Assembleias Municipais, que eram, na altura, que se desenrolavam no edifício, no Salão Nobre da Câmara Municipal, portanto, mesmo no edifício. Antigo? Exatamente. Foi aí que eu permaneci durante 8 anos. Eu nunca tive realmente neste novo local. No Palácio dos Marqueses. Convento da Praia. Palácio dos Marqueses Convento da Praia, salvo erro, é a terminologia. Monforte. Palácio de Monforte, exato. E muito bem, porque comecei por ser um interlocutor de Severiano Falcão. Eu ainda conheci o Severiano Falcão como Presidente da Câmara, penso que já numa parte do seu mandato. Aliás, no início do seu mandato, mas que ele não completou. Não completou, por razões de saúde, tanto quanto sei, mas ainda tive, eu considero privilégio, porque tive reuniões com o Severiano Falcão, que era uma pessoa, enfim, esquecia realmente as diferenças ideológicas e políticas e tratava todos com uma grande amabilidade, com uma grande cortesia, e isso para mim é de facto extremamente importante no relacionamento entre políticos. Isso para mim é um aspecto fundamental. E fiquei admirando, e tive muita pena, fiquei admirando o Severiano Falcão, e tive muita pena que ele, ainda por cima pelas razões que foram, tanto quanto sei, por razões de saúde, tenha desistido realmente do seu mandato. Mas cheguei a estar com ele assim à mesa, de facto, a debater assuntos da Câmara Municipal. Foram 8 anos maravilhosos, sinceramente, de grande realização pessoal. Tive alguma atividade, tive intervenções, tive realmente defendi determinadas posições. Fui entrevistado na Rádio Horizonte Tejo, na altura, não sei se ainda existe essa estação, mas fui, desloquei-me lá aos estúdios deles, a propósito de eu e um representante da CDU, para defendermos as nossas posições, que já tinham sido expressas em ambiente de Câmara Municipal. A propósito, até lembro-me, a minha ida à Rádio Horizonte Tejo foi a propósito do tema da construção no Cabeço de Montachique, numas instalações que atualmente até estão desativadas, da construção aí de um apoio e de uma unidade de saúde. De maneira que havia realmente alguma divergência em relação a isso. Eu lembro-me de ter ido ao Horizonte Tejo, de manifestar-me nesse âmbito. Depois tive também a honra de ser integrado num grupo de atribuição do Galardão do Mérito Empresarial, isto já no mandato de Demétrio Alves. Entretanto, o Severiano Falcão tinha-se ausentado, sucedeu-lhe Demétrio Alves. E já nesse período fui integrado como representante da Assembleia Municipal. Esse grupo era o grupo de atribuição do Galardão do Mérito Empresarial. A metodologia era, as empresas do Conselho de Louros candidatavam-se, não sei se estou a ser demasiado pormenorizado, mas também este é um aspecto muito interessante. Mas hoje continua a haver. Continua a haver. Talvez em moldes diferentes, mas continua a haver. Mas os moldes que eram, na minha época, e que eu vivi, foram, as empresas candidatavam-se,
como candidatos a esse troféu e depois constituía-se um grupo para visitar esses candidatos, inteirar-se das suas instalações, da sua política pessoal, das circunstâncias em que funcionavam, não é? Da sua evolução, até em termos de emprego, tudo isso era analisado. Como é que esse grupo era constituído? Era constituído por um representante de cada uma das forças políticas da Assembleia Municipal. Na época eu penso que eram só 3, PS, CDU e PSD. Creio que nessa altura não havia Bloco e CDS só mais tarde é que veio estar presente. E, portanto, esse grupo incluía também sindicalistas da UGT e da CGTP e também das entidades patronais do Conselho. Lembro-me do Sr. Tarré, da Gelpeixe, ser um dos elementos, isto é das figuras que eu me recordo, do Sr. Manuel Tarré, da Gelpeixe, pertencer também a esse grupo. De maneira que depois dos nossos contactos nas empresas candidatas, reuníamos-nos e decidíamos. E, portanto, esse galardão era referente ao ano anterior e, portanto, tomávamos as nossas decisões. De maneira que foi realmente muito, muito saboroso, de facto, esse período. Era realmente uma comunhão não havia divergências, eles têm ou não têm condições, estão ou não estão interessados em criar postos de trabalho, remuneram suficientemente as pessoas e o representante do PSD não tinha qualquer divergência em relação ao representante sindical, aos sindicalistas e aos próprios representantes da CDU. De maneira foi muito saboroso e eu, de facto, recordo, se me pergunta quais são os aspectos, de facto, marcantes dos meus 8 anos na Assembleia Municipal, este foi um deles, a minha inclusão. Pronto, e depois tive, claro, à partida, tive logo a honra de ser indicado para representar o meu grupo partidário nesse júri. Porque havia lá mais deputados municipais, mas quiseram ter a amabilidade de indicar o Francisco Assis para representar o PSD nesse grupo. De modo que também, se me pergunta, foram da Assembleia Municipal, são aspectos que eu realmente me marcaram e que não esqueço, claro. Passados os dois, durante os 2 anos de mandato, 8 anos, exatamente. que são 8 anos de mandato, já vamos com quase 20 anos de atividade. Exatamente. Estamos a chegar a 93, mas por volta dos anos 90, 89, 90, há eleições e consegue um resultado aqui na Junta da Freguesia de Fanhões, que é o segundo melhor resultado de sempre. Portanto, o Assis, nessa altura, já com o núcleo a funcionar, não é? Exatamente. Eu também, no meu percurso político, neste caso até um determinado período em representação do Partido Social Democrata, há de facto esse registro que é inesquecível, de pela primeira e única vez, diga-se, nem antes nem depois, e só uma vez foi atingido, o PSD ter-se tornado na segunda força política da freguesia. Porque aqui, por circunstâncias do tecido de residentes e da sua condição social, o PSD teve, de facto, o lugar que sempre teve e era consequência das posições legítimas da população. Portanto, foi sempre realmente a terceira força. Até que, em consequência do trabalho político, com instalações, com pessoas, de facto, a girar à volta, com trabalho político, com assembleias, com tudo isso está aqui uma prova evidente de que esse trabalho tem realmente consequências. Esse trabalho foi feito um trabalho muito intensivo, modéstia à parte, que passou por mim, porque eu era realmente o líder, embora com outros companheiros também de grande empenho e dedicação comigo, começando logo por a pessoa que cedeu as instalações, mas a consequência desse trabalho foi, de facto, conseguirmos pôr o PSD como segunda força política à frente do Partido Socialista. Portanto, tanto quanto me lembro, a CDU venceu, de facto,
mas o PSD ficou em segundo, que é uma coisa realmente, dado o ambiente e dos antecedentes, que era uma coisa quase improvável, não é? E realmente conseguiu-se isso. E eu estabeleço uma relação direta entre o trabalho político que foi feito Claro. e, de facto, essa alteração do status quo cá do sítio. Que ficar em segundo lugar, mas qual é o gozo e tal? Pois é, mas naquele contexto, PSD em segundo lugar era de facto algo fantástico. Aliás, consequência disso é ficar como secretário Sim, na Junta de Freguesia de Fanhões. sim, porque a nível... Em 93 é secretário. exatamente, a nível estive aqui numa equipa da CDU venceu, claro, e houve, a nível da Câmara, um acordo CDU-PSD por seções que tinha havido entre Demétrio Alves e a liderança do PS anteriores. O presidente Demétrio Alves achou que os homens do PSD eram realmente as pessoas indicadas para fazer não é uma coligação, mas para fazer um entendimento. E realmente é nessa altura que o Caldeira da Silva, candidato à Câmara, vereador eleito, é indicado, mercê desse acordo, presidente dos serviços municipalizados de Loures. Portanto, e o que é que aconteceu a nível das freguesias? Aconteceu que também os militantes da CDU e do PSD entenderam-se e interligaram-se e constituíram executivos de junta. O mesmo aconteceu em Fanhões. Portanto, eu entro aqui para o executivo, digo aqui porque é efetivamente onde estamos. Fanhões, sim. Mesmo nestas instalações, e sou secretário de junta. Portanto, representando o PSD nessa altura. Sim, mas isso também não é. Ainda há algum tempo, no mandato anterior da Câmara, também houve um acordo PSD-CDU, em que o PSD teve 2 vereadores com cargos executivos na Câmara, não é? Exato. E teve alguns elementos do PSD que tiveram empresas municipais. Nessa altura, os vereadores do PSD, lá está mérito do Caldeira da Silva, realmente, porque sendo candidato, sendo a primeira figura candidata à Câmara, agora estamos a falar já na Câmara, mas na mesma época em que eu fui aqui secretário de junta. Sim, sim. Demétrio Alves, portanto, O acordo mais global janela, que envolvia... Exatamente, que manifestou-se também nas freguesias. O PSD elegeu 3 vereadores, o que não era comum também. Portanto, tal e qual como em Fanhões, com a situação da sede e de trabalho político, também a nível do Conselho, o PSD teve realmente um comportamento excelente de trabalho político que lhe permitiu eleger 3 vereadores. O que não era comum. A bitola do PSD sempre foi dois vereadores. Sim, sim. No mandato em que esteve lá o Caldeira da Silva, eles elegeram 3. Não será mérito desse homem, de Caldeira da Silva? Sim, indiscutivelmente. Aliás, a seguir já podemos falar mais em profundidade nessa questão. Sim, mas o trabalho, as consequências do trabalho político, seja em Fanhões, seja em Loures, não é? Manifestam-se depois nas eleições, quando há um trabalho político de base em que os autarcas, os políticos estão envolvidos. Evidentemente, o Caldeira da Silva não me deixou procuração para eu defender, mas o que é justo é justo. O Caldeira da Silva, inclusivamente, estava eu na junta, continuou enquanto vereador a fazer trabalho político, e nomeadamente em Fanhões, que era onde eu poderia testemunhar. Ele deslocava-se aqui imensas vezes, vinha assistir aos jogos de futebol, não é que fosse adepto do futebol, mas queria marcar presença e mostrar-se solidário com a população daqui, e visitava os dirigentes das instituições aqui da minha freguesia, como se fosse a freguesia dele, sendo ele vereador. Portanto, um trabalho intensivo. Ele teve inclusivamente junto das instituições dos bombeiros, associações de bombeiros, de todo o Conselho, um envolvimento muito grande, e era muito acarinhado por essas pessoas. De maneira que, muito justamente, era um grande autarca e, efetivamente, colheu os frutos disso. Antes de ser eleito, com mais 2 pessoas, que era o Zoio,
o Zóio e a Zélia. O Zoico que depois foi para o Odivelas, não é? Exatamente, exatamente. E que hoje tem Mas na altura eu penso que ele já representava hoje o tem Odivelas. negócio de hotel de Costa da Caparica. Sim, eu tenho de vez em quando, através do Facebook. Um hostel? Não sei se é hostel. É hostel. É um hostel. Penso que, Na Costa da a Caparica. designação é essa. Pois é exatamente o José Zóio. E uma senhora também de Odivelas, que era a Zélia, e que fizeram um trabalho realmente muito importante a nível da Câmara. Entretanto, chegamos à parte da ruptura. 1997. Pronto, eu O Francisco posso Assis explicar. sai do partido. Sim, realmente houve uma situação, não abdicando dos meus ideais políticos, que são inalteráveis no meu percurso, na minha formação enquanto homem, mas não mudei, isso não se muda, mas pode mudar realmente a adesão a uma determinada sigla. Portanto, continua de facto, a minha meta seria a implantação de uma social-democracia no meu país, mesmo que isso porventura seja utópico, mas realmente seria a minha meta. Agora, a partir de um certo momento, podemos realmente questionar sobre se é aquele o caminho adequado para obter esse grande objetivo, essa postura perante a sociedade em que vivemos. Houve realmente uma questão que envolveu o Caldeira da Silva, com quem, nas eleições imediatamente a seguir, à permanência dele enquanto Presidente dos Serviços Municipalizados, e testemunhando eu um trabalho político brilhante desse companheiro, achei que era uma injustiça alguém a nível distrital, não do Conselho, mas a nível distrital, uma grande figura que ainda hoje, felizmente está vivo e está entre nós ainda e julgo que já não tem tanto envolvimento político, mas é comentador da TV, etc. E, portanto, essa figura, que na altura era o presidente da Distrital de Lisboa, entendeu que para Loures, não obstante haver militantes que se notabilizaram para um extraordinário trabalho político, não haveriam de ser mais candidatos, porque não simpatizava, porque não os queria, não sei o quê. Isso, de facto, ofendeu a minha consciência e achei que era, de facto, algo de uma injustiça atroz e solidarizei-me com o Caldeira da Silva. Pronto. Para mim o que conta são as pessoas, sendo eu social-democratas, não era mais possível aceitarmos, resignarmos-nos com decisões desse tipo. E, portanto, foi vetada realmente a candidatura do Caldeira da Silva nas eleições imediatamente a seguir. E esta figura, que era na altura o primeiro dirigente da Distrital de Lisboa, entendeu que Caldeira da Silva e mais outros de Loures, acabou. Agora vou lá pôr outras pessoas. E assim foi. A candidatura a seguir foi integrada por elementos que não tinham nada a ver com Loures, nomeadamente o primeiro e o segundo, tanto quanto sei. O primeiro, de facto, garantidamente não era. E, portanto, isso foi uma injustiça. O Caldeira da Silva sentiu, de facto, com muita dureza realmente esta situação, e como eu também desistiu de ser, de facto, de receber ordens de alguma, digamos, da estrutura partidária à qual pertencia, e afastou-se do PSD. E, na minha análise, por razões justas, e criou uma lista independente também de candidatura à Câmara. Foi algo inédito e até hoje voltou a não acontecer. Foi candidato à Câmara e, portanto, teve um resultado satisfatório. E eu também integrei as listas dele. Obviamente, não é pela amizade que nos unia. Aliás, não só eu, amizade política, por acaso pessoal também, mas muitos e muitos ativistas e autarcas do PSD foram com o Caldeira da Silva. Ele fez as suas listas, criou as suas listas e teve realmente sucesso.
Obviamente não conseguiu ser eleito, mas teve um resultado de facto importante. Mas se tivesse ou não tivesse um resultado importante, o que é facto é que atuou de acordo com a sua consciência. E efetivamente aquilo era uma coisa intragável, quer dizer, vir alguém de fora do Conselho. Não culpa a estrutura conselheira da altura, que eu até não conheço os pormenores, ou não me recordo, já passou tanto tempo, quem eram exatamente o nome das pessoas. Mas haver alguém que em Lisboa decide, não, para Loures, acabou. Caldeira da Silva e os outros tantos, pá, não voltam a candidatar-se. Para mim era absolutamente inaceitável. Portanto, a partir desse momento eu vi que não tinha condições de... Como diria alguém, obviamente demite-me. Obviamente demite-me, exatamente. Não, mas não demiti do meu ideal, mas em termos de filiação, que é uma coisa totalmente diferente, eu tenho uma leitura um pouco diferente. Há pessoas que... Sabe que eu distingo isto da situação do futebol, passe a analogia, mas realmente nós não vamos desistir do nosso clube, de preferência, pelo facto de estar a perder, não é? Sim. Agora, desistir de uma linha que nós vemos que está contrária à nossa própria consciência, isso é obrigatório. Só porque nos inscrevemos em algum momento nessa força e estamos disponíveis para receber instruções e diretrizes com as quais estamos em desacordo, não, isso para mim é inaceitável. Isso é impossível mesmo, é intolerável. De maneira, foi a partir daí que realmente, por solidariedade com o Caldeira da Silva, basicamente foi isto, por solidariedade com o Caldeira da Silva, cujas listas eu integrei também, não escondo, nem quero de facto ignorar esse aspecto, eu também intervi na candidatura subversiva, entre aspas. Portanto, continuei como autarca na minha freguesia, mas a nível de filiação partidária terminou até aos dias de hoje. Tenho bons amigos realmente da época, com quem me relaciono, homens e mulheres dessa época, mas e alguns deles são militantes do PSD, mas relacionam-se bem comigo, não há ressentimentos por causa dessa... É uma questão de consciência, tem que se respeitar, não é? Claro. Mas de facto, não, o ideal é intocável e se mantém-se, sem dúvida. Depois deste longo período em que envergou as cores do PPD-PSD, lutou por uma série de ideais que continuam a ser os seus princípios, não é? Mas há aqui uma altura em que o Francisco Assis toma uma decisão que, se calhar, para alguns até poderá ser um pouco radical. O Francisco Assis concorre aqui em Fanhões como independente numa lista da CDU. Como é que isto se explica a alguém que sempre foi do PSD, Sim, de repente entrar numa lista da CDU como independente? Bom, o ambiente das freguesias, sobretudo em freguesias pequenas, as pessoas conhecem-se umas às outras, conhecem os seus valores, se são boas pessoas, se são bons chefes de família, se são realmente pessoas com quem se pode contactar e que se constitua uma amizade. Uhum. E, efetivamente, eu tinha esse tipo de relacionamento com muitas pessoas da CDU. Tinha e tenho, aliás, diga-se de passagem, não é? Felizmente, ainda estão entre nós e continuamos cá todos, uns com mais saúde, outros com menos, mas ainda continuamos cá. E damos-nos todos muito bem, às vezes recordamos realmente episódios do passado, em que, curiosamente, eu, através das sucessivas assembleias de freguesia em que estive, ainda antes de haver alguma ligação à CDU, ainda enquanto homem do PSD, muitas vezes me solidarizei com posições da CDU aqui da freguesia, por considerar que eram justas e corretas e que realmente, em termos mesmo de votações e tudo isso, muitas coisas passaram com a minha aprovação enquanto elemento da Assembleia de Freguesia. E essas coisas não se esquecem, não é? Portanto, aperceberam-se que estavam em presença de um cidadão não faccioso, não radical. Que não votava contra as propostas da CDU só por serem da CDU, não é? Exatamente. Quer dizer, que até se provava assim que eu não estava muito receptivo a instruções fora da freguesia de Fanhões.
do género de, agora vocês têm que votar contra e tal. Isso agora é a estratégia do Conselho e tal. Não, comigo não havia disso. E vamos ter que nunca houve nem haverá. bloquear a freguesia lá dos homens da CDU. Vamos ter em política. A CDU e o contrário também acontece, não é? Absolutamente, absolutamente. Mas quer dizer, enquanto cidadão, enquanto homem, não tenho qualquer. Não há qualquer capacidade de me encaixar em disciplinas partidárias. Portanto, revoltei-me, entre aspas, uma revolução pacífica, apenas formal, em relação ao PSD e qualquer outra situação que me tenha acontecido, por acaso voltou a acontecer, noutras circunstâncias, ou que venha a acontecer no futuro, eu não estou nesta altura do campeonato da minha vida, ainda por cima, já não estou disponível para esse tipo de situações. Portanto, é liberdade total e é pelo lado justo e correto, e neste caso de representação na Assembleia de Freguesia, é pelo lado da justiça e daquilo que for melhor para a população. Com quem me encontro, com quem estou em contacto. Se é uma proposta do PSD, não. da CDU, do Bloco de Esquerda, do PAN... Do PSD não aqui, porque o PSD não tem representantes neste momento aqui. Em Fanhões? Em Fanhões, não tem. É a CDU, o PS e o PF, que é uma lista que mais à frente eu posso explicar melhor a minha integração. mas voltando à questão da minha entrada numa lista CDU. Pois os meus amigos, que eu me referi ainda há pouco, e que ainda felizmente estão entre nós, aqui na Terra, e com quem eu vou, todas as quintas-feiras vou almoçar com alguns deles, e outros que não têm absolutamente nenhum enquadramento partidário, vieram falar comigo, depois de saberem que eu tinha realmente rompido, que não tinha mais a ligação e a obrigação formal perante o PSD, mercê do conhecimento que tinham obtido sobre a minha postura e a minha pessoa própria. Sim, já pá, vou falar, tu agora estás livre, pá, porque não vens connosco? Isso vai dar brado e tal. Então um homem do PSD agora numa lista CDU, pá, isso a população vai achar que isso é uma coisa escandalosa e tal. Pá, sabes que aqui nas freguesias isso é diferente, pá, isso sei lá. São mais os problemas concretos. Exatamente, é a realidade da freguesia. A política aqui não quer dizer que não aconteça também. Comigo não acontece, certeza que eu não tenho absolutamente dependência nenhuma de ninguém, nem de nenhuma força neste momento. E de ninguém, sobretudo. Mas à frente vamos falar sobre essa política ou dependência. Sim. Portanto, voltando à integração, sim, fui terceiro da lista CDU. Nessa altura, o António terá aí melhor o ano que eu não 2001. 2001. Sim. Pronto, e fui realmente apresentado em terceiro na lista. Tiveram essa amabilidade. Eu, por causa do aspecto público, tive o cuidado de fazer um comunicado que intercalei no folheto da CDU, intercalei esse meu comunicado pessoal a explicar melhor as circunstâncias, para que suavizar aquele impacto de uma mudança do PSD para a CDU. Embora com o estatuto independente, que eu pus logo a condição de, me escreves lá, se faz favor, que eu ainda tenho esse folheto e estava lá escrito, independente, de maneira que, não obstante isso, as pessoas ligavam ao PSD, então agora vem na lista CDU e tal, algumas nem reparavam que estava lá escrito independente, não é? De maneira que eu fiz um comunicado, uma folhinha, um A4 dobrado ao meio, onde explicava realmente as minhas motivações e porque tinha realmente deixado de estar obrigado a cumprir as diretrizes de uma força partidária. E, portanto, nessa condição, a CDU foi amável comigo e convidou-me realmente para integrar as suas listas. Eu expliquei isso e as pessoas aceitaram e, portanto, daí não houve escândalo nenhum. E depois fui eleito, vim para secretário da Junta novamente e, portanto, já tinha sido, enquanto elemento do PSD, na época de Demétrio Alves, e nesta condição depois, pós minha ruptura com o PSD, eleito pela CDU, em terceiro lugar, vim parar outra vez ao Executivo e fui secretário da Junta, novamente. Francisco Assis, de 2001 a 2017, enquanto desempenhava essas funções aqui na Junta de Freguesia de Fanhões, assumiu também um papel relevante no voluntariado junto de uma instituição, o Centro Social e Paroquial de Fanhões. Como é que foi essa experiência? Exatamente. Como já tinha referido, portanto, eu tinha a responsabilidade da área da saúde e
estudei a forma de fazer algo nessa área que me cumpria fazer, que não gostaria de ficar de braços cruzados. Imaginei algo, eu e o Sr. Presidente, obviamente, mas claro, meramente no plano de troca de informações e de opiniões, porque na prática era a mim que me competia, obviamente, avançar, não é? E fiz algo mesmo objetivo e concreto. Fui tirar um curso realmente ao INEM, nesta área, informei-me, documentei-me, para de facto melhor, com mais bases, funcionar nesta área. Fui tirar um curso realmente ao INEM, que foi dado nas instalações da Cruz Vermelha, mas sob a orientação do INEM, com exame do INEM, etc. E comecei realmente a sondar que entidades na freguesia é que poderiam colaborar num sistema de detecção dos valores de saúde mais fundamentais, nomeadamente colesterol, glicémia e tensão arterial. Um rastreio à população. Rastreio à população. Mais idosa, menos idosa, mas achava que isso era de facto importante, porque são valores decisivos na saúde da pessoa, não é? Se eles não tiverem, e são silenciosos, nomeadamente a tensão arterial, enfim, não dá sintomas e as pessoas realmente andam com a tensão fora dos valores sem terem consciência disso. Assim como o colesterol também não dá grandes sintomas, a diabetes mais, porque tendo açúcar a menos ou açúcar mais, aparecem sempre incómodos que são um alerta, não é? Daí a necessidade de darmos um apoio à população nesse sentido. Como disse, fiz a tal formação e faltava pessoas para implementarem esse sistema no terreno. E então, a partir daí, por contactos entre mim e o pastor Leonídio Ascensão da Igreja Evangélica de Fanhões, foi possível obter a participação desse grupo religioso. Eu não professo nenhuma religião, portanto não fui procurar expressamente a religião evangélica para isto. Foi realmente quem se disponibilizou. E, efetivamente, a religião evangélica, através deste pastor que eu referi, o pastor Leonídio, na época, já não está aqui nesta altura, sim senhor, achou uma ideia formidável e mobilizou, de facto, uma equipa de 6 ou 7 pessoas para comigo colaborarem nessa ação. Eu também fazia, aliás ainda faço, mas na altura, no arranque, parti eu, enquanto homem da junta de freguesia, com mais 5 ou 6 pessoas da religião evangélica. Foi assim que tudo começou em 2002. E resultados disso? Resultados mantêm-se em vigor até hoje, apesar dos sucessivos executivos que estiveram aqui com responsabilidades na todos junta de reconhecem freguesia. o valor da iniciativa. Todos realmente aceitaram e beneficiaram, inclusive é o atual executivo, que inclusive até deu algumas mais-valias para a atuação nesse âmbito, como por exemplo mais um teste que é possível fazer a partir de agora. Isso foi, com toda a justiça digo, foi obra já do atual executivo, que é a análise dos triglicéridos também, que é um dos valores também importantes, Sim. que tem a ver com o funcionamento hepático. De maneira que, e penso que também outras vertentes também no âmbito da saúde estarão previstas para desenvolver nesta freguesia com a colaboração do atual executivo de junta. De maneira que isto já vem desde 2002. Atual executivo, liderado para que fique o nome. Pronto, honra seja feita pelo Sr. Jorge Simões, Okay. que é o atual presidente, Okay. eleito pelo CDU, que venceu realmente aqui as eleições. Há agora, o Francisco Assis vai sempre surpreendendo com alguns passos aqui na sua carreira ao longo dos tempos, a sua atuação não só na cidadania, mas também na política pura e dura, em defesa, portanto, dos valores e da justiça social. Em 2017 dá-se uma coisa que é única aqui no Conselho de Louros, que é uma lista de independentes, mas que são mesmo independentes. É uma lista de independentes. Não é independentes na lista de X ou de Y, é uma lista de independentes, que é uma coisa
inovadora. Com todo o gosto eu abordo também essa vertente. 2017, que ainda corre Sim, atualmente sim, o mandato. que é o atual mandato. Exatamente. Depois destas vicissitudes todas, se é que podemos chamar assim, mas com todas este inconformismo e esta procura permanente de uma melhor via para servir realmente os meus conterrâneos, eu realmente achei que, estando presente sempre na Assembleia de Freguesia, achei que poderia e deveria realmente continuar a dar o meu contributo. Até porque, felizmente, tenho a sorte de ter uma saúde total, não tenho absolutamente nada, não obstante não ser jovem ainda de maneira nenhuma, e, portanto, beneficiando disso, eu estou em condições de realmente continuar no ativo. Pronto. E então andava a magicar, passa a expressão, que poderia de facto aproveitar uma situação que de há uns anos a esta parte passou a estar prevista na lei, que é a constituição de listas de independentes. Não aquela situação de independente como eu tinha tido outrora, de independente na lista CDU. Ou independente da lista X ou Y. Pronto, mas era símbolo CDU. Era lista CDU. Legalmente, para todos os efeitos, era lista CDU. Porque há independentes em todas as... Porque na altura ainda não havia realmente a lei, não definia isso. Tanto para a Câmara como para as freguesias. Agora já há, como sabe, e portanto tudo passa por ter determinados procedimentos de recolha de assinaturas, Claro. que se baseia num determinado cálculo que é feito com base na população da mesma freguesia ou do concelho. E, portanto, há que dar aqueles passos legais, até são um bocado trabalhosos, de facto, não é, enfim, fácil, dá um bocado de trabalho, mas faz-se. Então, pensei que eu poderia fazer isso, fazendo a minha própria lista de independentes à freguesia de Fanhões. Até que conheci uma senhora, que é a dona Patrícia Pereira, que tinha a mesma intenção que eu. Tínhamos algum contacto, merecia até da... A senhora estava no anterior executivo do Sr. António Emílio, pelo Partido Socialista. Pelo Partido Socialista, exatamente. Sim. Mas por razões que não interessa comentar, entrou em ruptura com o Presidente e saiu realmente do Executivo. Daí ela, do lado do Partido Socialista, eu do lado do PSD, termos uma intenção comum, que era de fazer uma lista de independentes, dado que entramos em ruptura com os nossos respectivos partidos. E como é que se chamava essa lista? Chama-se. Como é que se chama? Sim. Unidos pela Freguesia. Portanto, decidimos que tivemos conhecimento da intenção um do outro e dissemos que não pode ser. Duas listas de independentes. Isto não vai dar nem para mim nem para si. Como é que vamos resolver isto? Vamos fazer uma lista conjunta. Pronto, eu dei a primazia à senhora, porque efetivamente achava que, por ser uma senhora jovem, por ser uma senhora que era algo inédito nesta freguesia, e por ser independente... Algo inédito em que sentido? As mulheres aqui nunca tiveram posições de relevo? Nunca veio uma senhora para o Executivo de Junta. Nunca? Até 2017 nunca houve? Não, para Presidente. Candidata, portanto. Candidata em primeiro lugar. Sim. Nunca tinha havido, de facto, uma candidatura feminina e suscetível de vir a ser Presidente de Junta. De maneira que achei que a população iria gostar da ideia e não tive problema nenhum em aceitar que a senhora Patrícia Pereira viesse, de facto, na lista apresentada nessas circunstâncias em primeiro lugar e eu em segundo, sem problema nenhum. De maneira que foi assim que aconteceu. Apresentámos, justiça lhe seja feita, a dona Patrícia Pereira chamou a si os procedimentos legais para pôr a lista de pé, arranjou o símbolo, arranjou a sigla, tudo isso. Eu até me disponibilizei para esse efeito, mas a senhora achou que deveria ser ela a tratar disso. E pronto, e assim nos candidatámos e fomos eleitos os dois. E é a situação atual. Portanto, que é única. A UPF, que é única, porque independente... E o Francisco Assis tinha que estar nisto, que isto é o único inovador. Sim. Foi, sem dúvida, correspondia integralmente aos meus anseios, na parte de cidadania, de continuar a fazer qualquer coisa. E como nos partidos tinha o historial que tinha, não é? Comecei a pensar, até porque a lei, entretanto, também mudou e já permitia isso,
mas realmente tem esse aspecto marcante. Única candidatura do Conselho de Louros, isto é um dado muito concreto e objetivo, de acordo com a lei, que se candidatou como independente. O resto, candidatos independentes nas listas partidárias, Pois, isso há muitos, não é? Há muitos, pois. Isso é comum, isso é comum. Agora, genuinamente, como eu chamo, independentes à face da lei, esta é a única. Há muitos anos atrás tinha havido uma coisa parecida em Bucelas. Aliás, no primeiro ano em que saiu a lei, parece que houve também em Bucelas. Mas nestas eleições de 2017, que vão até 21, Claro. foi realmente a única situação no Conselho de Louros. Isso é um facto. Abandonou, portanto, o seu político dependente. Sim, exatamente. Claro que o meu temperamento rebelde, entre aspas, tanto se manifestou outrora nas ligações partidárias que tive, como também noutras relações de outro tipo, que entretanto surgiram, de facto, nomeadamente esta última. Não estou Mas disponível... o Francisco Assis é um não alinhado, é assim que podemos... Sou. Mesmo independente, duplamente independente. Do coração mesmo. Independente à face da lei, na candidatura, independente também à submissão a coisas com que estou em desacordo. Não, isso já bastou, não é? Até pelo meu percurso, não poderia realmente aceitar esse tipo de coisas, não é? De maneira que, por uma questão de consciência, que eu penso que as pessoas que têm conhecimento e que não gostam, mas deverão respeitar, eu sou mesmo independente. Tento ser justo e correto nas minhas tomadas de posição, mas mandarem-me fazer assim ou assado, não faço. Não aceito isso. Olha, cada um é como é, eu sou um rebelde. Um rebelde. Há muitos por esse mundo fora, não é? A minha rebeldia é assim, é este nível, não é? Quer dizer, fazer coisas realmente com que eu estou em desacordo e que acho que são disparate, não faço. Venham elas de onde vierem. Portanto, chegámos ao ponto atual. Em termos políticos, o Francisco Assis faz parte, portanto, aqui da Assembleia de Freguesia de Fanhões. Curiosamente, Fanhões, uma terra muito parecida no nome com aquela que é a minha, Sim, onde resido, que é Famões. Não é o António a única pessoa a estabelecer alguma confusão, por vezes. Entre Fanhões e Famões. É uma coincidência que às vezes é realmente um bocado perturba um bocado. Há muitas pessoas que dizem, eu também sou da tua terra e tal. Depois eu chego à conclusão que não, só é de Famões. É de Famões, não é de Fanhões. Mas estamos então em Fanhões e a atividade do Francisco Assis, como há pouco já demos uma ligeira nota sobre isso, também passa muito pelos movimentos à parte do movimento político, o voluntariado. Sei que é voluntário no Hospital Santa Maria. Sim, eu posso referir um bocado as circunstâncias. Umas notas breves sobre estas suas... Não é preciso aprofundar muito. Em termos da minha freguesia, portanto, eu faço o voluntariado, como já disse, no âmbito da saúde. Eu, mais um grupo de pessoas... Mas agora no Centro Paroquial Santa E também vou ao Centro Paroquial. Faço estes testes aos idosos que lá estão realmente instalados nesse centro de dia, que fica em Ribas de Baixo. Mas faço também à população, fora do âmbito do centro de dia. Mas em relação ao voluntariado, também dou o apoio que é possível em coisas vulgares, como ir aqui ou acolá com o carro para levantar bens que são dirigidos depois à instituição. Tudo o que eles precisam, contactam-me, eu digo se estou disponível ou não e tenho colaborado com eles. Portanto, eles contam com o Francisco Assis também como um voluntário e não só naquele aspecto da saúde, que isso é uma coisa que eu vou lá, frequento as instalações e, de facto, faço esse trabalho junto dos utentes deles. Mas, além disso, eu tenho mais colaboração E como é que é isso no Hospital Santa Maria? Do Hospital Santa Maria. É um voluntário assíduo do Hospital Santa Maria? Não estou lá todos os dias, não é? Não, pois não. Mas tenho um compromisso com ele já há longos anos. Houve um período em que não fui tão assíduo, mas agora vou frequento, porque também havia uma circunstância que tinha a ver com a freguesia.
é que eu, enquanto voluntário, agora já não, desde a instalação do Hospital Beatriz Ângelo, que as pessoas de Fanhões que necessitavam de apoio médico iam todas para Santa Maria, eu estava lá, e encontrava-os lá, e ajudava-os e dirigia. Mas as pessoas hoje podem escolher se querem ir para Santa Maria, se querem ir para Beatriz Ângelo. Em algumas especialidades, há especialidades que são em Santa Maria ainda. Eu ainda contacto hoje em dia com as ambulâncias e tudo que vão daqui, para algumas especialidades. Penso que a generalidade são aqui no Beatriz Ângelo, que é a área de residência das pessoas e que pertence ali, não é? De modo que, pronto, é um trabalho que realmente dou determinadas horas semanais para ajudar, mais até na parte psicológica, de pessoas realmente que aparecem ali sem familiares e que estão realmente bastante desmoralizadas. Apoio. E é precisar de apoio, de uma palavra. Eu julgo ter algumas aptidões nessa área da comunicação. E sinto-me satisfeito e feliz por apoiar alguém que está isolado e que alguns quase que não têm família, e ter ali uma voz amiga num momento crítico é realmente uma coisa de uma riqueza enorme. Eu continuo de facto a dar esse contributo com um determinado número de horas semanais e pronto, isso mantém-se de facto e é antigo. Já vem do tempo em que não havia ainda o Hospital Beatriz Ângelo, de maneira que eu imagino os anos que tem. Pois. Se bem que eu tenha tido um período, um interregno, mas depois voltei e dou o contributo que posso. Pronto. Mas estou integrado, pertenço realmente ao corpo de voluntários do Hospital Santa Maria. Eu há aqui uma atividade dentro de todas estas atividades, que, aliás, já fomos falando nelas, esta agora do hospital, na junta de freguesia, portanto, também já falámos nisso, mas há aqui uma atividade que é aqui, até porque eu, em determinada altura, fiz alguma reportagem com o grupo, que é o Teatro Independente de Lourdes. Sim. Eu ainda tenho imagens do antigo líder, vamos chamar assim, Paniagua. Carlos Paniagua. Tenho imagens dele e do filho, na altura, mas era mais sobre ele que foi feita a reportagem. Por acaso, tenho andado a hesitar quando é que ponho isso no ar, mas como é que é esta coisa do homem que é da política, que é voluntariado, que é voluntário e que também entra no teatro, Pronto, teatro essa independente. Exato. De Lourdes. Essa Como é outra que vertente. Sutil. É outra vertente. Tivemos a abordar mais predominantemente a parte da minha postura de cidadania e política, mas tenho realmente a área do voluntariado, também já abordámos, e tenho também a parte da cultura, não é? Porque gosto, pura e simplesmente porque gosto. Mas porquê então o teatro? Porque achei que tinha prazer em fazer aquilo, nomeadamente teatro de revista. Adoro realmente o teatro de revista, e desempenhei alguns papéis muito engraçados no tempo em vida do Sr. Carlos Paniagua, foi o meu ensaiador, de facto um homem de grande talento e que realmente me ensinou bastante. E fazia basicamente revista e declamação. Mas em relação à questão da cultura, eu tenho aqui também um aspecto que tem a ver com a freguesia, que é muito marcante na área da cultura. É que um ponto alto também, inesquecível, foi realmente eu estar a atuar no pavilhão Paz e Amizade, além de outras atuações aqui, na declamação. Paz e Amizade, declamar poesia com a banda da minha terra. Foi de facto uma experiência, de facto, como imaginará, bastante marcante e portanto, Mas quando é que esse espetáculo foi quando? Já fiz mais do que uma vez, mas estou-me a lembrar que pela audiência larguíssima que tinha, que foi no pavilhão da Paz e Amizade, depois novamente em Sacavém, dos Bombeiros, e sendo acompanhado pela banda da minha terra, com a banda da Associação Humanitária dos Bombeiros de Fanhões, isso é algo que realmente é empolgante. E creio até que, felizmente, consegui ter uma prestação tocante
Acho que consegui transmitir às pessoas. Sabe que na poesia o importante é transmitir realmente aquelas emoções às pessoas. Eu Sim, acho sim. que tenho algumas capacidades nessa área. E sentir que realmente as pessoas estão a captar a mensagem é algo, de facto, muito, muito reconfortante Quais são os e que não se poetas? esquece. Os poetas preferidos? Ah, isso... Olha, os poetas da Revolução, por exemplo, os poetas da Revolução, Zeca Afonso, Mário tenho dos até, Santos? tenho até, sim, sim, tenho até uma situação, isto no âmbito do Tilo, não é? Uma situação em que havia uma representação de poesia num grupo, não era só eu, mas estava integrado num grupo de pessoas sobre os poetas de Abril. Então era do Ari dos Santos, era do Zeca Afonso, poesia realmente desses autores que, independentemente do perfil político da pessoa, quem gosta de cultura tem mesmo que admirar. Admirar e, sobretudo, se tiver a capacidade de fazer isso, de declamar e tentar transmitir às pessoas, e se o conseguir fazer, eu acho que é muito, muito marcante, muito reconfortante. De maneira que eu interrompi um bocadinho a sequência, dizendo que, ainda a nível da freguesia, acompanhamento por parte da banda de Fanhões e eu a recitar poesia. Num grande ambiente como o Parque Paz e Amizade, como o Parque Paz e Amizade, exatamente. E também noutros locais que já fiz. Bombeiros de Loures também tiveram a gentileza de me convidar para a inauguração do monumento ao bombeiro no Parque da Cidade. Houve realmente um certo cerimonial, ainda no tempo do anterior Presidente de Junta, perdão, de Câmara, o Carlos Teixeira. Mas para declamar foi... Convidaram-me para ir lá declamar com os bombeiros, com a banda dos bombeiros de Louros a acompanhar-me, não é? Tenho gravações disso e tal, de vez em quando publico lá no Facebook e tal. De maneira que isto também é reconfortante, além da parte política, que já expliquei mais ou menos o envolvimento, Sim, sim. tem esta parte de voluntariado e também, felizmente, tem a parte também da cultura, a que eu dou bastante importância, realmente, na minha existência. De maneira que é assim, realmente, a parte de teatro de revista e a parte de declamação. E como é que se arranja tempo para isso tudo? Para a política, para a cultura, para o voluntariado, como é que se arranja tempo para isso tudo? Bem, eu sou reformado, não é? Está bem, mas mesmo, quer dizer, ao longo deste percurso que teve... Não, mas quero lhe dizer que também eu tenho esta recordação, atualmente, porque o Tilo não tem-se, pronto, e de acordo com os seus projetos, muito legitimamente, não tem optado tanto por política, por revista à portuguesa. Eu que era na área que me sentia de facto mais, digamos, mais feliz, não é? A minha ligação ao Tilo, que existe ainda, mas na prática não tem acontecido muito nos últimos tempos. De maneira que tem acontecido mais na parte da declamação, que agora já sou autónomo, agora já não é tanto na parte em representação do Tilo, agora já é na parte de cidadão de Fanhões, às vezes acompanhado da banda de Fanhões. Pronto, aí já não tem a ver com o Tilo, aí já é o Francisco Assis, declamador. Mas é a banda completa ou um quarteto? Não, assistente? banda completa mesmo, banda completa. Nomeadamente em coisas que tenham a ver com bombeiros. Aliás, o tema da minha declamação é sobre, por exemplo, tenho algo de facto bastante, muito bonito, que é o poema Vida por Vida. Muito alusivo à missão dos bombeiros e é um elogio realmente à ação dos bombeiros. De maneira que, logicamente, com a banda atrás, de facto, dos bombeiros de Fanhões, é algo realmente bastante marcante, não é? De maneira que tenho também essa experiência na área da cultura. Como digo, teatro de revista, que já fiz outrora com o Tilo e fiz muita coisa com o Tilo, em Loures e fora de Loures. Cheguei a ir ao Porto com eles também, fazer teatro e tive realmente experiências também muito marcantes nessa área. E Francisco Assis, estamos a chegar ao fim deste tempo que reservamos para falar um pouco São muitos do anos, que foi a não é? sua vida. São muitos anos. O que é que lhe falta fazer? Olha, isto para mim é imprevisível. Eu estou, felizmente para mim, apesar de não ser novo, mas tenho realmente vigor
vigor, sobretudo. Esquecendo lá a questão da idade, do bilhete de identidade, mas interessa é a pessoa ter energia e ter realmente uma postura para continuar a fazer coisas. E nunca teve tanta disponibilidade como tem agora, é isso? Sim, e tenho forçosamente que aproveitar realmente estes tempos pós-reforma, que realmente, olha, dá para estar a ser autarca, dá para ser declamador, dá para ser qualquer coisa voluntário, não sei, qualquer coisa que eu tenha capacidade de qualquer projeto que eu tenha, seja de que tipo for, que eu tenha capacidade de abraçar, eu de certeza que me vou envolver, não é? Não direi que não. A não ser que não goste, que seja alguma coisa fora do âmbito e que não me dê garantias de ser algo sério e competente. Se for, não tenho, provavelmente não conseguirei dizer que não a um bom projeto. Portanto, seja de que tipo for. Portanto, estamos no mandato 2017-21, voltando à política. É pensável, é esperável, é expectável que 2021 marque o fim desta carreira política, ou ainda podemos pensar que vai haver futuro? Eu penso que sim. Que ainda vai haver futuro? Sim. Não estou obcecado por essa ideia, mas acho que é uma pena se eu terminar agora em 2021. Acho que é uma pena, a não ser que algo a nível da minha própria saúde seja alterado, coisa que eu não prevejo, deste à parte não prevejo, dado que me sinto muito bem, mas às vezes as coisas acontecem de um dia para o outro, não é? Acidente, mas se o Francisco Assis mantiver realmente, se tiver a sorte de manter realmente a saúde que tem atualmente e a energia, estou receptivo. O futuro está aí. Sim, estou receptivo. Seja a nível da cultura, seja a nível do voluntariado, Novos seja a projetos. nível político até, porque não tenho problema nenhum. Ok. Foi um gosto. Eu também tive muito Assis. gosto. Se calhar ainda voltamos a falar daqui a mais alguns tempos. Conte comigo, estou disponível. Porque esta conversa, sendo a primeira e a única até agora, sim, teve que abarcar todo uns anos que é difícil numa conversa. Foi quase. Se pretendia curta, mas quase era meio difícil. século, quase meio século. Mas tenho-lhe a agradecer realmente esta nova, digamos que é uma vertente diferente, porque tem tido a oportunidade de verificar que o jornalista António Tavares tem-se dedicado mais a pessoas de facto que estão em determinada posição política. Pronto, eu também estou, mas a nível de uma Assembleia de Freguesia e a nível de uma candidatura independente, não é? Que é um bocadinho diferente. E eu achava-vos importante trazer o seu exemplo, porque é um exemplo de vida, de cidadania, e um homem que ainda está aqui, como se costuma dizer em termos populares, ainda está aqui para as curvas. Parece que sim, eu creio que sim. Ok. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.